Prezados amigos, estimados irmãos e irmãs do Ideal Espírita, o nosso boa noite, votos de saúde e paz. Um prazer muito grande estar com vocês aqui, uma honra. E nestes últimos dias, desde quarta-feira, tenho tido experiências enriquecedoras, compartilhando com outras casas co-irmãs a oportunidade da companhia fraterna, das reflexões, e certamente leva para o estado do Espírito Santo, particularmente lá para Vitória, onde moramos, esse caloroso aconchego que a gente tem desfrutado aqui. Aproveito também de início para trazer para vocês o abraço afetuoso dos companheiros do Grupo Espírita João Evangelista, do qual participamos em Vitória, e dos nossos pares da Federação Espírita do Estado, aonde emprestamos a nossa colaboração. E aqui num parênteses, eu já antecipo as minhas desculpas a vocês. Eu estou com uma tosse um pouco renitente, e eu com certeza imaginava gripe, mas me disseram que é a idade, então não tem solução. Vocês, por favor, me compreendam, me ofereçam a sua generosidade. O tema que escolhemos para refletir hoje tem por título, como anunciado, Doutrina Espírita, um convite ao amor. Na verdade, é um passeio ligeiro que faremos em cada obra da codificação, a começar pelo Livro dos Espíritos, e daí tirando dentro das nossas possibilidades, que são miúdas, algumas reflexões que possam validar ou propor para nós a excelência de cada obra como realmente tem. E daí um convite, quase que uma convocação, para experimentarmos o amor junto a essa proposta de cada obra. Comecemos, porém, lembrando antes que por volta de 1400 anos antes da era cristã, Deus oferecera à humanidade a figura singular de Moisés. O profeta legislador deixou uma marca singular na sua época e que chega até os nossos dias. Médium de efeitos medianímicos de extraordinário valor, acima de tudo, a marca que deixa, a lição que fica, é a sustentar, firmar de maneira bem forte a realidade do Deus único. Conquanto a ideia já permeava o senso coletivo da época recuada, mas evidentemente é Moisés que deixa essa marca indelével para todos nós. E a partir daí, com certeza, todo um trabalho vai sendo prosseguido sob o amparo dos nossos benfeitores. Damos um salto muito longo na história, de cerca de 3.200 anos. E chegamos então no início do século XIX, 1804, quando outra vez a paternidade divina oferece a nós a figura singular e excepcional que seria o Hippolyte Léon Denis Rivail, mais tarde Allan Kardec, como temos como codificador da doutrina espírita. E entre esses dois extremos de luz, podemos dizer com muita certeza, no meio como ponto de equilíbrio essencial, a figura inigualável de Jesus, que em dado momento justo chega também junto de nós, para deixar a sua mensagem da excelência do amor, que marca fundo, e já naquela época vale lembrar, como temos registrado em João, quando ele anuncia ou prenuncia que pediria a Deus, ao Pai, e enviaria um outro Consolador. E esse Consolador ficaria conosco para sempre. Essa frase final, esse texto para sempre, já nos indica com certeza que não seria alguém. Evidentemente uma ideia, uma proposta, uma doutrina, como assim é. Daí o Espiritismo, que já com mais de 150 anos, traz para a humanidade uma inovação no pensamento. Oferece para todos aqueles que se aproximam da sua mensagem consoladora, e é consoladora porque esclarece, porque ilumina, situações novas antes não pensadas. E a partir daí,
da primeira obra que Kardec nos entrega, o Livro dos Espíritos, começa a extraordinário preparo da codificação. Legado que todos nós temos hoje, não somente nós aqui, mas evidentemente estendido a toda a humanidade. Então nós começamos a fazer esse nosso passeio muito rápido, começando pela obra primeira, o Livro dos Espíritos, que em abril de 1857 Kardec entrega para nós. É bom lembrar também que esta primeira edição, de 1857, tinha apenas 501 questões. Mais adiante, Kardec, como explica depois, a refunde por inteiro. E então, em 1860, a segunda e definitiva, que nós conhecemos hoje, com 1019 questões, ou algumas editoras ou traduções, 1018 questões, porque é um lapso de numeração entre a questão 1010 e 1011. Então, o nosso propósito aqui, com relação ao Livro dos Espíritos, é pontuar algumas questões, não estabelecendo nestas questões prevalência sobre as demais. O sentido não é esse. Pegamos algumas, uma meia dúzia, umas 8 talvez, e tentando tirar daí algumas lições que marcam ou podem marcar a nossa compreensão, realçando a importância e a excelência da obra. E começamos com a questão número 1. Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: que é Deus? Parece-nos singular, curiosa, interessante, instigante mesmo, como Kardec pergunta. O mestre de Lyon não indaga quem é Deus, dando a forma conhecida, milenar quase, antropomórfica à divindade, como que oferecendo a Deus, como sempre se entendeu, quase que as mesmas emoções, expectativas e propostas humanas. Kardec também não pergunta o que é Deus, coisificando a divindade. A pergunta é singular: que é Deus? E a partir da resposta que nós sabemos, inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, a partir daí deságua toda a obra, o Livro dos Espíritos. E esse extraordinário poder de síntese da resposta pode dar para nós outros, como eu, a mim em particular, pobre de reflexões mais profundas, como aquelas mentes mais atiladas, a compreensão cada vez mais do que seria essa divindade, da importância no contexto da própria humanidade. É bom lembrar também que dentro desse aspecto, de alguns tempos para cá, alguns pesquisadores têm investido nessa questão, na necessidade, dizem alguns, segundo registros que temos, há que se ter a necessidade, eles não falam em Deus. A ciência, ou o cientista, melhor dizendo, eu confesso aos amigos, não sei bem porquê, porque dizem alguns que a ciência é materialista. A ciência não é materialista, e muito menos espiritualista. Ciência é ciência. Ciência é pesquisa, ciência é indagação permanente. Quem pode ter essa moldura de materialista seria o cientista, o pesquisador. Mas já se demonstra, já se procura a necessidade do que ele chama de uma mente geratriz, para estabelecer o fundamento de ocorrências, seja cosmológicas ou na intimidade do próprio átomo e do ser, em que todas as possibilidades já desenhadas e configuradas pela pesquisa humana não respondem a contento tantas indagações. Nós damos um salto aqui grande. Vamos para a questão 115. Kardec lá pergunta aos benfeitores da humanidade se Deus cria os espíritos uns bons e outros maus. Naturalmente cabia a questão, visão acanhada de muitos ou da maioria, em função da análise ligeira, curta, acanhada daqueles de nós que simplesmente na dimensão física entendemos o ser como do berço ao túmulo. E os benfeitores de novo respondem à indagação de maneira lúcida como convia. Não, Deus os cria simples e ignorantes. Ignorantes não no sentido de brutalidade ou de rudeza, de falta de conhecimento. E a partir daí, evidentemente, desse ponto inicial que se perde na história, começa toda a epopeia extraordinária de cada qual de nós.
E hoje podemos dizer felizes, encantados mesmo, por estar à volta do Evangelho do Mestre, à luz da doutrina espírita, procurando compreender melhor cada qual de nós, ante aquelas velhas indagações que permanecem: quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou, por que sofro. Aliás, me permita, eu faço um parente nessa indagação. Eu nunca vi ninguém perguntar por que eu sou feliz. Sempre se pergunta por que eu sofro, por que eu padeço. Mas deveríamos perguntar também por que sou feliz, porque, convenhamos, muitos de nós, se não tem a felicidade plena, impossível neste mundo, mas temos momentos, às vezes, demorados de felicidade, de extrema gratidão. E nesse passo a gente vai percebendo que a doutrina espírita começa, porque esse é o seu propósito, o objetivo maior, a alargar a nossa compreensão. A vida fica mais fácil. Os problemas que surgem, aprendemos a administrá-los, tendo em cada qual um recurso educativo da vida, e jamais punição divina. Damos um outro salto. Na sequência, temos a questão 116, 118, 120, e aí aprendemos algo de extraordinário. Ensina os benfeitores que nós, os espíritos, jamais retrogradaremos. Nunca nós volveremos ao passado. Do patamar que chegamos nas conquistas efetivas, sempre para frente. Dilui já, nesse momento, a velha figura, compreensível e respeitável, de épocas recuadas, da velha metempsicose, em que admitia que a alma humana poderia, em dada circunstância, voltar ao corpo dos animais. Aliás, eu faço um parênteses de novo. Meus amigos, eu sou cheio de parênteses, tá? E eu lembro aqui uma referência muito curiosa e que eu gosto muito com relação às irmãs. Aquelas mulheres faladeiras, sabe? Intensamente preocupada com o alheio, ou muito lânguidas, sem expressão nenhuma, retornam, às vezes, como as aves ou os peixes. Cuidado, irmãs. Cuidado. E prossegue. E, evidentemente, dentro dessa questão, a gente vai aprendendo mais adiante que nós estamos fadados à felicidade, evidentemente relativa. Estamos fadados à plenitude. O que cabe a cada qual de nós é o esforço intransferível de debulhar de dentro de nós, de fazer desabrochar de dentro de cada qual todas as belezas que já temos íntimos dentro de nós. É o trabalho, a vida funciona em clima de meritocracia. Por isso a divindade não nos dá nada de maneira graciosa. As bênçãos que recolhemos, sabemos hoje, seja a beleza, as facilidades físicas, a riqueza em qualquer sentido, enfim, tudo que cada um de nós tenha, que bom, que Deus abençoe, mas não esqueça de dar o contributo indispensável à frente. Assim também, quando os desafios nos chegam, a resposta deve ser de ter aí algo como uma terapêutica para as próprias necessidades da nossa alma. Damos um novo salto ligeiro. Chegamos na questão 200, quando Kardec pergunta se os espíritos têm sexos. E a resposta, evidentemente, que não, como entendeis. Não é verdade? É curioso, eu vejo nessa resposta, tão simples, tão miúda como muitas delas, mas já aí dando aquele passo, eu diria largo, para a compreensão de que esses velhos preconceitos nossos, hoje marcantes, dilacerantes às vezes, de gênero, não faz sentido. Tudo isso a gente pode perceber a bondade divina. São essas informações, essas lições lúcidas e que nos chegam, e que em boa lógica nos conforta, porque nos esclarece. Todos nós, evidentemente, transitamos, como sabemos, entre essas duas perspectivas psicológicas, do ele e do ela, do feminino e do masculino. Então, pouco ou nada vale efetivamente qualquer trabalho preconceituoso, qualquer expressão conceituosa nesse sentido. Damos um outro salto agora, bem largo. Chegamos na questão 621. Para mim, uma das muito bonitas e de lição muito profunda. Kardec aí pergunta aos mentores, onde Deus
onde está escrita as leis de Deus, ou leis divinas, ou leis naturais. E a resposta, de novo, simples: na consciência. Veja que extraordinário. Todos nós já temos, como que embutidos na intimidade do ser, todas as potencialidades a serem desabrochadas, vivenciadas, compartilhadas. Porque a vida ela é comprometida com o compartilhamento. Nada só ou isolado sobrevive de forma saudável. E parece-nos uma extraordinária sintonia com a fala de Jesus de milênios passados, quando nós recordamos, por exemplo, quando ele ensinava que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante àquele homem que mergulha fundo no lago e de lá tira uma pérola de altíssimo valor. Veja, a imagem é poética como convinha, mas a lição extremamente profunda como deve ser. Veja que a imagem mostra o quê? O esforço, o trabalho, a dedicação para atingir o objetivo a que se queria, no caso, o homem. Quando nós temos a questão 621, em que a lei divina está na consciência, evidentemente, para descobri-la, precisamos de fazer essa viagem interior. Nesse passo, vale lembrar também, sem avançar reflexões, a obra extraordinária de Joana de Ângeles, que desde a década de 70 começa a chamada série psicológica da veneranda benfeitora. Ela investe de maneira extraordinária, tentando nos estimular a criar motivação interior para essa busca incessante, porque somente assim é que nós vamos conseguir, ao descobrirmos-nos, a gente encarar as possibilidades ainda miúdas, os defeitos que precisam e devem ser diluídos pouco a pouco e fazer brilhar todas as belezas que nós já temos. Não sei se sou vaidoso, mas, meu Deus, hoje estamos aqui falando sobre Jesus, sobre Deus, sobre Evangelho, sobre paz, sobre amor. E falando de mim para comigo, meu Deus, há quanto tempo passado, com certeza, eu seria indiferente, refratário a essa mensagem renovadora. Ou quem sabe eu fui também algoz de grandes missionários, de qualquer colorido de fé. Então a gente vai percebendo nessas questões, à medida que a gente avança, procurando tirar das entrelinhas lições extraordinárias, que vão nos mostrando um norte seguro para o nosso passo ainda incerto. Vamos mais adiante, logo depois dessa questão, tem aquela questão que talvez seja a mais bela, 625. Quem Deus oferecer ao homem como guia e modelo? Resposta: Jesus. Não pode ser outro. Não teria como ser outro. E podemos dizer que, felizmente, até porque Kardec foi também um grande missionário dessa extraordinária pleiade de espíritos que no momento justo chegou à Terra para materializar a grande mensagem espírita, foi muito feliz ao ter na ética evangélica do Mestre um dos pilares da mensagem espírita. Tantos outros missionários que lhe antecederam ao longo do tempo, é verdade, deixaram marcas excelentes de lição, mas Jesus é inigualável. Daí ter a doutrina espírita na figura central do Mestre, a excelência das nossas buscas, o Consolador prometido que nas suas mãos configurou toda a mensagem espírita. E segue. Depois dessa questão 625, nós chegamos a 886, que para mim particularmente é uma das mais belas e profundas, pela inovadora percepção ou conceito que traz de caridade. Quando nós sabemos, e Kardec pergunta aos benfeitores como Jesus entendia a caridade. E a resposta que a muitos espanta até hoje, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Eu costumo dizer o seguinte: Jesus, nesse passo, ou esse conceito, não manda dar nada a ninguém.
Mas a rigor ele faz muito mais. Ele propõe a autodoação. Esse é o grande desafio para nós. Que se dê o pão, o agasalho, o remédio ou o teto, precisamos, deve ser, continuemos, mas que esteja sob a moldura do apreço, do respeito, do carinho, da legítima fraternidade para com os nossos irmãos. Se hoje nos estendem a mão, é bem certo que ontem nós também o fizemos, e quem sabe, amanhã estaremos a braços com desafios semelhantes. Então, para ficar apenas nessas poucas questões do Livro dos Espíritos, eu acho que nós podemos dizer que o Livro dos Espíritos é um convite ao amor a Deus, pela excelência que ele traz das noções da divindade, do Criador, pela figura essencialmente marcante que se tem de Deus como Pai que é. Vamos à segunda obra, o Livro dos Médiuns. Em 1861, Kardec traz para o mundo, entrega a todos nós, o Livro dos Médiuns. O que podemos falar? Que beleza ele nos traz, que lições marcantes deixa. Entre algumas a gente listou aqui. O Livro dos Médiuns, ele naturaliza a mediunidade. Antes da doutrina espírita, quantas coisas se falavam, se escreviam, se propunham de maneira quase indigna a respeito do fato mediúnico, porque desconhecido, com certeza. A doutrina espírita, o Livro dos Médiuns, dá dignidade à mediunidade. É claro que desde também que o próprio médium se mostre digno. Mas o Livro dos Médiuns, nesse particular, ele amplia de maneira extraordinária a concepção legítima e o propósito, acima de tudo, da mediunidade, dessa faculdade que todos nós temos, ainda que não sejamos, na grande maioria, os chamados médiuns ostensivos, mas todos nós somos médiuns. Inclusive, nesse passo, recordo-me aqui de um apontamento que se descobre numa das obras de André Luiz. Se não me falha a memória, seria no livro sobre uma das obras sobre os domínios da mediunidade. Narra André que em dado momento, um benfeitor com ele, passeava nas imediações do que seria o Rio de Janeiro, a orla do Rio de Janeiro ali em Copacabana, num amanhecer muito bonito, e o assunto era a respeito de pensamento, de mediunidade dessa faculdade. E lá pelas tantas registra ele a fala do benfeitor amigo. André, veja aquele carro ligeiro que passa com alguém dirigindo. É um médico, médium da saúde. Aponta para um gari que limpava as ruas e as calçadas. Veja, é um médium da higiene. E para mim fecha de uma maneira extraordinária, magistral. Passa uma senhora grávida caminhando e o benfeitor aponta. Veja, aquela irmã é a médium da vida. Todos nós somos médiums. Muitas das vezes de nós queremos ser médios na acepção da palavra, né? Mas a vida não atende às nossas aparentes necessidades, a quase arrogância dos nossos pedidos. Então nós vamos percebendo que o Livro dos Médiuns, nesse particular, entre tantas outras considerações, que aqui não teríamos oportunidade, naturaliza o fenômeno mediúnico, a possibilidade do exercício da mediunidade e lhe dá dignidade. E penso que seria oportuno também, registrei há pouco, lembrando que a mediunidade de há bons anos para cá, ela já tem espaço seguro, robusto, generoso nos ambientes acadêmicos. Fiquemos somente no Brasil. Por exemplo, a tese de doutorado em ciência do conhecido espírita Alexander Moreira Almeida, ele mora em Juiz de Fora, e a sua tese foi a respeito da mediunidade. Fez um trabalho portentoso na tese, a gente pode achar na internet, na USP, e comprovando ou demonstrando de maneira muito clara, definitiva, que a mediunidade deixa de ser, ou nunca foi, mas sempre se teve como tal,
algo como histeria. Os médiuns não raras vezes eram tidos como histéricos, doentes, quase loucos, e veja que a própria pesquisa humana, dentro dos critérios justos acadêmicos, estabelece exatamente o contrário. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Não que necessariamente a mediunidade precise disso, mas nós precisamos. Aprendemos com muita justeza que a mensagem espírita é monolítica e íntegra até agora e será. Os descompassos, quem constrói somos nós, do movimento espírita. Pela nossa imperfeição, pela nossa incúria, pelos nossos descuidos. Mas, na verdade, a doutrina é excelente. Temos um outro trabalho de tese de doutor em teoria e história literária, que teve o nome de O Caso Humberto de Campos, Autoria Literária e Mediunidade, de Alexandre Caroli Rocha, da Unicamp, em 2008. Um trabalho excepcional, estabelecendo comparação entre os textos, os escritos do autor enquanto encarnado e através da mediunidade de Chico Xavier. O indivíduo ou pesquisador, ele não acha, são fundamentos rígidos, técnicos, acadêmicos, que define, e veja que todas as teses, quando a gente puxa, ela vai saber, algumas eu tenho, impressas inclusive, estabelece que eles tiveram aprovação com louvor. E também lembro aqui uma experiência recente, no ano de 2012, de maneira muito ligeira, a gente fala, na cidade de Filadélfia, Estados Unidos, o doutor Júlio Prieto, que com sua mãe, em São Paulo, trabalhou muito na chamada TVP, Terapia de Vivências Passadas. Ele, com mais alguns médicos brasileiros, inclusive o doutor Alexandre, e um médico americano, foram lá, em Filadélfia, com cerca de 10 médiuns, me parece de São Paulo, para fazer uma experiência que, para principalmente os pesquisadores não espírita, deveria configurar ou definir a realidade da mediunidade. E realmente os registros são impressionantes. Em síntese, pegaram os médiuns, puseram numa mesa e lhe deram papel e lápis. Em seu crânio, alguns eletrodos ligados a equipamentos adequados. Pediram que cada um escrevesse o que lhe viesse à mente. E escreveram. Na medida em que escreviam, evidentemente, o aparelho registrava um alto movimento, a ação do centro daqui, desse frontal nosso, o que indicava que o indivíduo realmente estava pensando, porque havia registros bem configurados no equipamento eletroeletrônico. Depois dessa experiência, em novo momento, pediram que eles, igualmente com os eletrodos, dessem o quanto possível passividade mediúnica e, por certo, se prestassem à psicografia. O curioso, registram eles, é que nesse momento em que os médiuns psicografavam, essa região não fazia nenhum registro no equipamento. O que fica muito claro, em princípio, que realmente se escreviam, não era por conta sua, era para um ente externo, para nós, sem dúvida alguma, os espíritos que estão. É só para mostrar que a mediunidade, evidentemente, graças à justeza com que a doutrina a propõe há tanto tempo, já encontra ambiente muito propício às pesquisas que avançam no ambiente acadêmico e em laboratório. Alguém já disse, ouvi e me parece com muita certeza, que hoje os pesquisadores sérios não perguntam se a mediunidade é uma realidade. Eles querem saber como funciona o fato mediúnico. Então, meus amigos, isso é muito gratificante para nós. Então, nós podemos dizer com certeza que a mediunidade, por conta disso, o livro, na sua inteireza, mata a morte. A morte deixou de ter esse peso difícil, terrificante, que ao longo dos séculos tem martirizado a humanidade. É claro que nos incomoda. Mesmo nós que dizemos que não acreditamos na morte, né? Que a morte não existe, mas que ela chegue bem depois, não agora. Mamãe desencarnou há 3 anos, e às vezes as pessoas me provocam, né? Não está com saudade da sua mãe? Claro que estou com saudade da mamãe. Mas a gente administra muito bem. E quando é que vocês vão se abraçar de novo? Daqui a 30 anos. Eu só tenho 70, não sei se eu chego lá.
E nessa condição a gente começa a ter no livro dos médiuns um convite ao amor à vida, porque a vida é perene. A vida não acaba. E talvez pudéssemos dizer, a vida não começou. Ela sempre existiu como a própria divindade. Damos um passo de novo. E nós encontramos também dentro desse bojo da proposta que temos em O Livro dos Espíritos, uma experiência muito curiosa, ou uma comprovação, melhor dizendo, que aconteceu, que temos registro desde 1991, numa obra editada pela editora Fé de São Paulo, escrita por Carlos Augusto Perandreia. Não sei se algum dos amigos conheceu. Carlos Augusto Perandreia foi funcionário do Banco do Brasil muitos anos, e ele trabalhava com grafoscopia, ou seja, ele que dava, inclusive, junto a documentos e instituições forenses, a validade dos escritos, das assinaturas. Isso é uma técnica. Eu fui bancário, fui caixa, e a gente evidentemente tem noções da grafoscopia para se saber se determinada assinatura é falsa ou verdadeira e algo por aí. E ele evidentemente era um técnico renomado. Há registro de que em mais de 800 alvarás e decisões que ele dera a respeito da autenticidade ou não dos documentos, nunca houve erro algum. E esse livro, muito interessante, muito simpático, eu digo que ele é simpático porque ele é pequeno, ele é estreito, ele é fino, não é aqueles livros imensos, dolorosos, que muitos de nós acham. Então, nesse livro, ele faz uma comparação de grafias e de assinaturas. O livro mostra, tem cópia, de assinaturas do indivíduo quando é encarnado, num documento de identidade, por exemplo, ou numa ficha bancária, que é comum nos dias, né? E depois comparou essa assinatura com o que ele assinara após a psicografia de alguma mensagem pelo Chico Xavier. E a avaliação de Augusto Perandreia, evidentemente, como um técnico que foi já desencarnado, é extraordinário. Ele dá autenticidade. Realmente essa assinatura é de fulano. Não pode haver dúvida. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não sei como, mas que é. É igual se registra, não sei se verdade, o espanto, mas a convicção, ainda assim, de Greco, na época que Chico Xavier escreveu, logo depois que ele escreveu Parnaso de Além Túmulo, e evidentemente foi um reboliço, imagino, na época, né? Imagine isso aí. E ele, aquele indivíduo altamente competente nas análises literárias, registram algumas obras, ele dizia, realmente o estilo é de fulano. Como eu não sei, mas é. Então só pode ser fulano. Então a gente vai percebendo que nesse passo, nessas considerações, o Livro dos Médiuns, com certeza, testificando a vida pós-mortem, é um convite para que nós amemos a vida. E quando a gente fala amar a vida, tem uma extensão muito grande nesse entendimento e nessa compreensão. Para a certeza de que continuamos, e assim deve ser, precisamos de pensar desde agora, para que o nosso amanhã seja relativamente tranquilo e feliz. Seguimos na nossa reflexão. Depois de O Livro dos Médiuns, em 1864, Kardec entrega para a humanidade o Evangelho segundo o Espiritismo. Figura central, Jesus. A excelência das falas, das lições, das parábolas do Mestre estão ali marcadas de forma extraordinariamente positiva, objetiva. E cada vez que a gente compulsa a obra em nossos dias, sempre há lição que se descobre. Sempre há um ângulo novo, uma abordagem diferente que passou descuidada. E eu destaquei algumas coisas aqui. Veja a importância de Jesus. Entre outras coisas, o Mestre traz um novo conceito, uma nova percepção da divindade. O Deus do passado, invariavelmente, é o Deus arbitrário. É um Deus quase humano, que fica zangado, fica com raiva com aquela tribo,
daqui a pouco abençoa a outra tribo. Era aquele Deus que não se coaduna, evidentemente, com a concepção de um ser perfeito. Jesus dilui com muita sutileza, com muito amor, como convinha. Não acusa, mas dá uma nova roupagem, uma nova moldura que se conforma ao Criador, ao Deus que temos hoje. Então ele traz a figura de pai, do Deus Pai. Quem é o pai? O pai é aquele que ampara, agasalha, conforta, orienta, de vez em quando puxa a orelha, como a divindade faz conosco. Então começa aí uma nova compreensão do que seria Deus. Jesus também, em toda a sua experiência, enquanto esteve conosco, fez prevalecer a excelência do espiritual sobre a matéria. Em momento algum acusou as possibilidades humanas. Em momento algum jogou a descarte as próprias conveniências humanas, mas realçou a beleza e a perenidade daquilo que é espiritual. E estamos nós ainda até hoje tentando entender, compreender essa realidade. Somos espíritas, que bom. Mas será que temos a razoável justeza de compreensão disso? Quando nós aprendemos, fazemos uma reflexão, por exemplo, do Evangelho, que aborde, por exemplo, riqueza, não é? Quando a gente fala a palavra riqueza, invariavelmente vem à mente o quê? A riqueza material. O talão de cheque, que o meu está vazio, o carro, que o meu não é do ano, o terreno, que só tem 200 metros quadrados e por aí vai. E é justo que se perceba também dessa forma. Acontece que nós precisamos de, penso, fazer prevalecer, ampliar esses muros, esses limites desse entendimento. Todos nós temos, com certeza, riquezas extraordinárias e que não raras vezes passam despercebidos de nós. Alguns exemplos? Saúde. Todos nós temos saúde. Deixa eu falar por mim. Graças a Deus eu tenho olhos que veem. Eu vejo o rosto compassivo de vocês, simpáticos dos amigos. Vejo o rosto de quem amo. Eu tenho a voz para falar, cantar, dizer a alguém que eu te amo. Levantar a voz de alerta, de amizade sincera. Eu tenho ouvidos que escutam. Devo apenas aprender a selecionar os sons. Mas veja, eu posso escutar a voz da minha neta quando diz o. Cá entre nós é porque é americana, não espalhem. Então veja, toda essa riqueza, a possibilidade das mãos e dos braços, que realizam, constroem, abraçam, de vez em quando dão um adeus, é certo, apalpam, cumprimentam, afagam, sustentam. Tem a possibilidade dos pés e das pernas saudáveis, que me proporcionam ir aonde eu queira. Correr e brincar, correr nem tanto com os netos, mas quantas possibilidades eu tenho, riqueza extraordinária. A mente lúcida, em que eu penso, raciocino, elaboro ideias, imagino coisas. As possibilidades de sonhar, quanto tantos não podem. Tudo isso, meus amigos, com certeza, que se amplia quase sem limites, e a mensagem espírita, realmente consoladora como é, porque ilumina, porque esclarece, porque ensina, porque alerta, de maneira generosa, bondosa, como deve ser. Então, Jesus também nesse passo, nós podemos perceber, de maneira muito nítida, clara, definitiva, a realidade ou a prevalência do espiritual. O mestre dá uma nova dimensão à dor, que culmina com ele no holocausto da cruz. Não que se deva adorar, sofrer para evoluir. Não está escrito em lugar nenhum. Sofre-se, evidentemente, sofre-se por ignorância, por descuido sistemático, pelos nossos desmandos no dia a dia. Então a generosidade divina, porque nos ama, quer nos impedir um passo mais desastrado além, então nos impõe certos desafios.
não é verdade? Certas limitações motoras, emocionais, psíquicas, mas sabemos, graças a Deus, que devem ser compreendidos como recurso educativo. Então veja como fica mais fácil da gente administrar os nossos desafios, os nossos problemas. Não que nós, digamos assim, busquemos sofrer o que não faria sentido. Aliás, Jesus já dizia, né? Já basta o dia de hoje. Não fica procurando problema para amanhã. Então, mais uma vez, o mestre se mostra. E a gente diz que Jesus realmente foi um grande revolucionário. Com certeza, desconhecido por muitos, tem a indiferença de outros tantos. Para muitos também é Deus, sem problema. Para nós, Jesus é o mestre por excelência, o irmão maior de todos nós. E se alguém o tem por revolucionário, sob certo ângulo nós não podemos discordar. Propiciou a extraordinária e indispensável revolução interior nossa. Quando Jesus, por exemplo, ensina: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra ou a espada, segundo algumas tradições. A leitura ligeira pode parecer algo incoerente, inconsistente, ante a perspectiva de Jesus, que é por excelência bondade, amor e paz. Mas, entretanto, precisamos entender que Jesus estabelece que eu não vim trazer a paz, mas a guerra, porque para adquirir, compreender, vivenciar a sua paz, é preciso de uma verdadeira guerra interior, para que as mudanças profundas se estabeleçam, para que a gente deixe aos poucos, nada de rompante, porque não é assim que funciona, a gente deixe aos poucos aquelas velhas crenças que ainda insistem em fazer morada dentro de nós. Então, a verdadeira briga. Eu fico imaginando, por exemplo, eu falo demais, vocês já notaram. Eu sou um falador, mas digamos que eu seja maledicente. Eu não acho que eu sou. Digamos que eu seja maledicente. E lá pelas tantas eu falo: meu Deus, eu preciso de parar com isso. Não faz sentido, a essa altura, eu permanecer com esse vício terrível, que ainda que maltrate o outro, acima de tudo, dilacera a mim. Aí eu resolvo deixar de ser. A guerra está instalada. É uma briga insana, com certeza. Para muitos dos nossos vícios, os chamados vícios sociais, não sei de chegar naqueles vícios terríveis que destroem o ser. Os vícios chamados sociais, que para mim é tudo vício, mas os vícios sociais. E a gente lá pelas tantas, eu acho que eu preciso de mudar. Deixar de fazer algo ou passar a fazer algo. De novo, a guerra. Mas é a guerra saudável, a luta boa, a luta generosa, aquela que transforma para melhor. Por isso Jesus estabelece, entre outras considerações, eu não vim trazer a paz, porque a paz humana que nós conhecemos, ela acomoda, estabelece rotina, permanecemos não raras vezes na chamada zona de conforto. Tá bom aqui, para que mais? Só que a vida não concorda com isso. A vida é uma pulsão incessante para melhor, para o mais belo, para o mais justo, para a harmonia e para a paz. Daí esses incessantes desafios que todos nós temos e precisamos de aprender a trabalhar. Chegamos a outra obra. 1865. Kardec de novo, generosamente entrega para nós o céu e o inferno. Que obra portentosa, mas ainda muito desconhecidas de nós, eu diria. E me coloco na frente desse apontamento. O que poderíamos dizer do céu e inferno? Eu diria que de início o céu e o inferno, ele desmistifica o destino da alma. Os velhos conceitos de para onde eu vou, como é que eu fico, né? A velha história do inferno e do céu. Se bem que cá entre nós não espalhem, para muito espírita, nós precisamos de um céu, porque nós viemos de experiências pregressas com esse clima de entendimento, né? Então, para muitos, o céu nosso é nosso lar. Mas já me avisaram que não tem vaga. Nem na área rural.
caçar outro lar, não este. E, na verdade, desmistifica, entre tantas lições que nos traz a obra, esse destino da alma e dá uma nova leitura à justiça divina. Naquelas questões que ele elenca na obra, a gente percebe lá a necessidade do arrependimento, da expiação, da reparação. E muitas vezes a gente, inadvertidamente, acha que sofreu, pagou. Talvez não seja bem assim. Eu me recordo aqui de uma questão de O Livro dos Espíritos, a 642. Quando Kardec pergunta se, para agradar a Deus, e a gente construir a vida futura de razoável qualidade, se basta não fazer o mal. Eu acho fantástica essa questão. E a resposta é não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem, porque o mal que advier do bem não feito, você terá a justa corresponsabilidade. Por isso que a doutrina espírita nos movimenta, nos instiga, nos convida, é certo, mas eu diria em dados momentos, nos convoca à mudança profunda que cabe para melhorarmos-nos, para que a gente não permaneça ao longo dos séculos nesse reme-reme de encarnações, vai e volta, com melhoras miúdas. E muitos, quando a gente desencarna, meu Deus, mas eu fui espírita lá dos 150 anos. Fiz palestra por 20, fui médio 25, dei passe 30, bebi água fluidificada todo dia, socorria os nossos amigos necessitados. E de repente a gente se vê a braços, com a consciência que nos marca, que nos acusa, que nos alerta. Os benfeitores amigos, jamais, porque são benfeitores, espíritos nobres, a apontar-nos um dedo acusador, de forma que esclarece, ampara, agasalha, a gente mesmo começa a descobrir. Somos nós, os agentes, com certeza, da própria transformação. E dentro desse viés de entendimento, lembro-me aqui no capítulo 1 do livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Nesse capítulo 1, existe um texto que ele narra, que dá o título Lição nas Trevas. Não sei se alguns dos amigos lembram. Para mim é uma lição fascinante. Vou resumir aqui com o que eu tenho na memória. Lá narra o autor espiritual que determinado indivíduo, depois de uma vida de larga experiência no mundo, desencarnou. E encontra-se, evidentemente, na realidade espiritual. Lá pelas tantas, da maneira como ele agira no mundo, fez por merecer agregar-se a um grupo de outros espíritos e começar a sua experiência de auxílio a outros irmãos sofredores. E lá pelas tantas foram ele, caminhando em busca de determinada região de sofrimento e lágrima. Ao adentrar na furna, como ele registra, uma turma de almas sofredoras e angustiadas quase que avança para agredi-los. Nisso, alguém dentre eles levanta a mão e diz para os amigos: parem, não faça nada de mal a este homem. E aí todo mundo fica quieto, ele também não entende, e ele pergunta, o desencarnado, né? O que desencarnara, porque tudo isso aí se passa no mundo espiritual. Irmão, você me conhece? E ele responde, começa a se estabelecer um diálogo interessante. Sim, eu lhe conheço. Quando estive na terra com a família, você e os seus muitas vezes nos socorreram em nossas necessidades. Aí alguém da turma, revoltado, querendo agredi-los, que mais ele fez? E começam as respostas, simples e claras. Quando eu estive doente, comprara remédio, pensar as minhas feridas, que mais? Alimentar as minhas crianças, que mais? Levou-me ao médico e a esposa, que mais? Então, a cada resposta, a cada pergunta, havia uma resposta de empenho, de gentileza, de atenção a ele.
Quando para um pouquinho, uma certa calma, aquele que começar a adentrar para socorrer, fala assim: mas meu amigo, se você sabe de tudo isso, por que está nesta situação? A resposta é extraordinária. Você me deu tudo o que eu precisava, mas não me ensinou a viver. É lição para pensar. Por isso, entre outras coisas, a mensagem do Evangelho em particular e da doutrina em toda a sua inteireza, ela não serve de bengala psicológica para nós. Ela não é bengala emocional para aqueles que se aproximam. Ela oferece opções, caminhos, não é verdade? Como os benfeitores fazem. Invariavelmente nós, a grande maioria de nós, quer respostas definidas. Queremos resposta às nossas necessidades, de preferência que alguém traga pronto. Compreendemos a expectativa, mas, de novo, a excelente doutrina espírita nos mostra o rumo e a maneira como devemos atender ou compreender estas situações. Jamais saltarão para nós braços amigos, corações generosos, mãos que se estendem, o colo que nos acolhe, a começar da intimidade do lar. Mas o trabalho de reabilitação, o trabalho de autodescoberta, de autodesenvolvimento e de autoiluminação é intransferível, cada qual fará. Lembremos de um detalhe que me recordo aqui, outra lição de Jesus. Ele ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei a porta, abrir-se-vos-á. Veja, Jesus estabelece uma lei, um princípio imutável, ação e reação, a cada um segundo as suas obras, ensinar a ele em outro passo. Mas olha que curioso quando ele diz: pedi e dar-se-vos-á, mas ele não diz o que pedir. Cabe a nós descobrirmos. Buscai e achareis, ele não ensina o quê? Precisamos, como compromisso de autodesenvolvimento, a buscar aquilo que nos seja realmente útil, generoso e bom. Muito mais do que para o corpo físico, muito mais para nós enquanto a persona transitória no mundo, que começamos no berço e terminamos no túmulo, mas nós, espíritos imortais, somos antecedentes ao berço, consequentes ao túmulo. Daí a mensagem de Jesus, a semelhança da própria doutrina espírita, o propósito dela é para a alma, para o espírito imortal. O Evangelho não foi dito para os contemporâneos do Mestre. Por isso vara milênios e permanece até hoje autêntico, nobre, orientador, confortador. A mensagem espírita, com certeza, também nessa mesma linha de compreensão. Não foi dita para os contemporâneos de Kardec. Aqueles de nós que lá estavam e tantos outros, que bom que pudéssemos aproveitar. Mas a semelhança do Evangelho, a mensagem espírita permanece, porque o alvo, o objetivo maior, somos nós, as almas, os espíritos imortais. Por isso vale hoje, vale amanhã, valerá depois também, no carreiro das experiências. Então eu acho que nós podemos dizer que o livro Céu e Inferno é um convite ao amor à experiência humana, ao momento da agora, ao já. É semelhante àquela frase muito feliz que alguém disse o seguinte, que a felicidade não é um porto a se chegar, a felicidade é um caminho, passo a passo, é um caminho. Se queremos ser felizes e é legítimo, comecemos agora a autoconstrução. Lembrando que para cada qual ser feliz, é indispensável compartilhar a construção da felicidade do outro, seja aquele na intimidade do lar, na experiência comum, na nossa casa espírita, no grande ambiente social. A vida não erra. Deus não joga dados, alguém já disse. Daí, é importante a gente absorver o quanto possível a lição. E tendo, nesses passos, nessas elucidações que nos chegam, um roteiro seguro que precisamos. E, por fim, chegamos à obra A Gênese, 1868. Quase um ano depois, em março de 69,
Kardec deixa o mundo, o seu espírito. E nesta obra, a Gênese, a gente percebe ali, entre outras coisas, que eu diria é um convite do amor, um convite ao amor ao conhecimento, pela especificidade que essa obra traz para nós. Entre outras coisas, ela alarga concepções e entendimento a respeito de Deus, do bem, do mal. Capítulo enorme, muito elucidativo e consistente a respeito de fluidos, de energia, não é verdade? E a gente pensou, alguns pontos ligeiros, eu acho extraordinário. Nós encontramos nessa obra, lá no capítulo 6, no item 15, um apontamento do espírito Galileu Galilei, que através do médium Camille Flammarion, estabelece uma consideração muito bonita, quase poética às vezes, a respeito da formação dos mundos, né, das galáxias. E eu tirei de lá o seguinte, quando ele fala assim: na realidade existem diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Então, para Galileu Galilei, no contexto que ele escreve, não caberia, não se entenderia o que hoje temos apenas como um grande Big Bang. O curioso é que na década de 1980, entre tantos outros pesquisadores, a gente descobre que, por exemplo, que o doutor Andrei Linde, russo, físico, trabalhou muito tempo na América do Norte, numa dos seus trabalhos ele estabelece o seguinte: modelos teóricos matemáticos indicam a necessidade de que há e haverá sempre Big Bangs. É a beleza, é a pujança da doutrina espírita. Não é verdade? Recentemente tivemos aí a descoberta do chamado bóson de Higgs. As grandes interrogações permanecem, claro. E há poucos dias, vendo numa revista de circulação nacional, traz à baila, agora de maneira mais intensa, novas propostas de compreensão da criação do universo, ou da própria evolução do ser vivo, que é nominado de design inteligente, em que se procura estabelecer uma correlação entre aquela ideia criacionista, né, que já tudo foi feito prontinho, como temos hoje, e o evolucionismo. O importante é perceber, penso, que a doutrina espírita, particularmente através da obra, ela transita com muita segurança. E certamente os avanços que a mente humana vai conquistando, estará sempre bem ajustada aos fundamentos espíritas. E para nós, os espíritas, nenhum problema. Até porque sabemos que o próprio Kardec estabelece, fundamenta, que o dia que a ciência comprovar que um princípio nosso da doutrina está equivocado, retire e acrescente o que foi estabelecido. Claro que não cabe aí o aventureirismo. Verdade? E a gente diria de maneira feliz, não vaidosa, que até hoje a doutrina espírita permanece monolítica, íntegra. Mas a sua mensagem maior, com certeza, é aquela que nos induz, nos propõe a relação saudável, bonita, amorosa. Por isso nós fechamos o nosso apontamento ligeiro, trazendo uma fala de Kardec que nós encontramos no livro Viagem Espírita, 1862, quando ele diz: o espiritismo é, acima de tudo, uma questão de princípios. É forte, sobretudo por suas consequências morais. Ele se faz aceito não porque fira os olhos, mas porque toca o coração. Daí de todo o arcabouço doutrinário, o que deve emergir como fundamento maior é a excelência do amor, centrada na figura de Jesus. E a partir daí, com certeza, estaremos nós, ao longo do tempo, né, que se perde no infinito, caminhando com razoável segurança, para amanhã podermos contribuir de maneira segura, amorosa, com todos aqueles que compartilham o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Acima de tudo, o amor e sempre a paz. E para os amigos, muito obrigado e muita paz.